Letícia! Oi, Professora lindona! Letícia! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Dá um feedback, pessoal. Dá um joinha, Tem quem estiver gente entrando escutando. aí, tem Sandra Medeiros entrando. Margarete, tem os Você meus lembra de Sandra, né? seguidores. Ela foi sua professora também, não? De constitucional? Não. Não lembro. Eu lembro de alguns professores, tem outros que eu fico confusa se eu tive. Adoro! Eu lembro de você, Super eu lembro da bacana. Lisandra, Marília não tem como esquecer, né? Rosana também. Tem algumas professoras que eu lembro, assim, que eu tive E mais falar em Marília, participação. Marília estava agora numa live, você viu ou não? Eu vi um trecho da live dela e já salvei pra assistir depois, porque eu quero assistir depois. A Estava live lá, quem quiser ouvir sobre o sobre o julgamento hoje da HC. tarde. Sobre o HC Você do deve Lula, ir. achei super interessante. Eu assisti um pouquinho, assisti um trechinho, mas eu quero assistir inteira. Porque quando eu vi ela falando, e ela estava falando justamente dessa decisão, e foi por causa da parcialidade do Moro, né? Então, eu achei bem bacana. Tô querendo assistir inteira para entender o contexto todo. Mas eu peguei um trechinho, tava bem interessante. E o É jeito porque dela é inesquecível. esse julgamento começou há alguns dias, né? Tipo uns 15 dias, Uhum. há uns 15 dias. E aí concluiu hoje, que aí o ministro Caio trouxe a vista dele para terminar hoje. Mas aí, né, os dados, a ministra Carmen mudou de voto, e aí aquilo que a gente esperava de ser um resultado acabou sendo outro, enfim. E aí Marília estava lá comentando. Eu adoro. Né, achei super Eu falo pra ela que eu interessante. discordo da metade das coisas que ela fala. Ela fala, que isso, me respeita. Eu falei, não, eu não concordo muito com as coisas que você fala, mas eu adoro ouvir. Vai lá, porque eu gosto de Eu divulgar, concordo. não Eu é? concordo com muita coisa que ela fala. Assim, as aulas dela. E ela, na aula, ela coloca muito assim, vários autores. Então ela coloca, o Nutt acha isso, o outro autor acha isso, eu, Marília, acho isso. E eu acho bem interessante isso. Isso me marcou bastante nas aulas dela. Gente, E quem ela, quiser. e ela é muito apaixonada pela disciplina. Sim. Então, quando a pessoa é apaixonada pela disciplina, acho que é isso. Você falou de algumas pessoas aí que você lembra, que gostam muito das suas Sim. matérias. Então, Lisandra adora civil, você deve ter tido coisas Sim. com ela. Sim, direito das coisas. Exatamente. Então, assim, são pessoas que gostam muito das suas próprias disciplinas. Sim. Eu sempre escuto as pessoas dizerem assim, eu achava processo civil esquisito, eu continuo não gostando muito, mas você é tão empolgada, né? Não, mas eu me lembro do primeiro dia de aula, Letícia, que você falou o seguinte, você falou, gente, vocês acham que constitucional é a principal matéria do direito, mas é processo civil, e é processo civil, porque o direito material, ele é importante, mas sem o processo civil, você não tem como pedir esse direito, então o processo civil, ele é o mais importante mesmo, e mesmo porque os outros processos também utilizam boa parte do processo civil, então tem... Até o penal, o trabalhista. Eu já não brinquei com Marília de às vezes eu estar escutando o julgamento do Supremo e falar assim pra ela, gente, mas hoje nesse HC só se fala de processo civil. Aí ela, realmente, hoje tá muito processo civil mesmo. E é verdade, né? Eu fico muito feliz assim, quando eu escuto alguém dizendo que escutou isso lá atrás e que depois começou a trabalhar e que viu que é verdade. Não é só coisa de professor que puxa a sardinha para sua própria disciplina. Não é. Você sabe que eu só comecei a dar aula de processo civil porque eu gostava muito de civil, né? Eu ainda gosto muito de civil. Mas aí, o meu professor de processo civil na faculdade era tão ruim, um negócio tão esquisito, mas eu sempre fui CDF. Então, assim, ele era muito fraco. Então eu falei, eu não vou dar a menor importância para essa matéria e vou passar assim. E assim foi. Quando eu cheguei no estágio, porque lá no interior de São Paulo o estágio era bem avançado, tipo no quarto ano, não tem lugar para todo mundo. Aqui em Brasília tem lugar para todos os estagiários. Sim. Lá não tinha. Então quando você estava no quarto ano, você ia fazer estágio. Gente, aí a ficha caiu. Porque eu passei em processo civil, gente, eu nem estudava. Tipo, eu dava uma lida assim, ó, e ia. Não via importância nenhuma naquilo, mas é porque o cara não falou que era importante aquele troço. Achei que era mais uma matéria lá para estudar.
E aí, quando eu cheguei no estágio, eu tipo, pirei, né? Eu falei, meu Deus, eu tinha que saber isso decorado! Não era passar sem saber nada. Passei, tirei nota. E aí me deu uma coisa de tipo, eu acho que eu vou dar aula dessa matéria. Que eu vou avisar pra todo mundo no primeiro dia de aula. É a melhor professora de processo. Nossa! Não, e você me deu processo 1 e 2, eu acho. Foi 1 e 2. Eu lembro que foi bastante tempo. Porque já é uma coisa que você vai consolidar quando você estiver trabalhando. Sim. Mas se você chegar lá com a teoria, você vai melhorar. Se você chegar lá sem teoria, você vai aprender tudo que todo mundo faz de errado. Porque o povo faz coisa errada todo dia. E aí vai consolidar coisas na sua cabeça que você acha que são certas e não são certas. E aí você vai sofrendo dificuldades, vai ter uma vida muito mais difícil. Eu falo, gente, não é para estudar processo civil achando que só a teoria é fundamental, não é isso? Eu amo a teoria do processo civil, mas assim, não é só isso. É claro que quando você começar a trabalhar, você vai consolidar isso. Mas, se você souber teoria, meu amor, você voa. Se você não souber, você fica ali, aí tem dificuldade, aí só sabe o básico. Igual aqui... Inclusive, quem estiver por aí, que não me seguir, me segue. E eu sempre falo as coisas lá que são, assim, fora da curva. E eu vejo pessoas que falam, nem sabia disso. Eu falo, pois é. Porque é comum que a pessoa saiba o basicão. Basicão. Quando a gente fala uma coisinha um pouquinho diferente. Ou então fala, como eu sempre falo, né, que o povo não gosta que eu fale novo CPC, mas que quando a gente fala coisas novas do CPC que tem 5 anos de vigência, a pessoa fala, tem isso, E aí foi muito legal, quando você me chamou pra gente conversar sobre isso, eu falei, eu acho que a gente pode fazer uma âncora com isso, que eu sempre gosto de fazer. Mostrar para as pessoas coisas que estão no CPC. E que talvez você não saiba que estão lá, entendeu? E que você nem sabia que estava. Agora, tem uma advertência que eu acho importante. Não é porque uma coisa, às vezes, não está funcionando ainda. Não pegou. Para com isso, gente. Para com esse negócio. Isso aí não pega. Primeiro, se souber os números da Mega Sena, desses negócios aí do povo que já sabe tudo que não pega no futuro, que não funciona, já vai me passando, me manda um direct, já me dá os números, né? Sim, não tem como saber que não vai pegar. Calma. Primeiro, tem que ter mente aberta. Segundo, tem que estar disposto a querer fazer um pouquinho diferente. O advogado tem que pedir, não vai sair da cabeça do juiz. Tem gente que acha que o neoprocessualismo, o juiz vai começar a dizer para o advogado as novidades que tem para usar. Gente, a gente podia fazer coisa nova. Não vai. Se você não pedir, não vai acontecer. É igual e processo é muito pedir. Que a gente vai dar aqui, que eu selecionei de perícia. Se você não... E outra, se você não falar e insistir. Porque uma coisa que eu, inclusive, selecionei pra gente conversar hoje, eu já pedi 3 vezes. Perícia consensual? Vamos falar de perícia consensual, pessoal. Então, 2 de perícia consensual eu pedi e o juiz indeferiu, mas assim, eu achei que a gente fez errado, ou seja, eu me coloco na posição de novata e neófita, porque a gente nunca fez perícia consensual, é uma coisa nova do novo CPC. Então, assim... Eu acho que eu e o outro advogado, se o juiz fosse um pouco mais cabeça aberta, ele tinha deixado a gente complementar, corrigir o que a gente não tinha feito corretamente. Mas não, depende muito, fechada, né, do juiz também. Cabeça fechada, já virou e falou, para com isso, eu vou na minha... Então, assim, já cortou o barato. E a outra, a prova técnica simplificada, que eu tentei, tomei um não, mas eu pedi uma vez que eu achei que cabia, e não deu certo. Agora tem gente que aí toma um indeferimento de uma coisa que pediu e pronto. Tá vendo? Isso não vai funcionar. Exatamente. Amor, pessoal, eu pedi uma vez, você acha que você pediu E é a possibilidade. Não, e assim, até mesmo comigo, Letícia, comigo, assim, o pessoal fala, mas perito é diferente. Não, tem coisas que eu peço para um juiz, o juiz defere, e tem outras que o juiz indefere, por exemplo. É uma coisa que é muito comum em todos os processos. Quando a gente ainda não tem a quitação dos honorários, o juiz pede para iniciar a perícia depois da quitação, né, quando é parcelado. E aí eu iniciarei os trabalhos após a quitação dos honorários. E aí a juíza falou,
Exatamente, ela falou, quem determina o início da perícia é o juiz. Tem! Não, senhora! Pode! Exatamente! E aí ela me deu essa voadora na cara. Eu falei, tudo bem, né? Só que daí eu fundamentei, né, Letícia? Eu falei, não, calma aí, deixa eu explicar pra ela por que eu tô pedindo. Daí eu mostrei pra ela, excelência, eu tomei calote. Lógico que eu não falei, né, assim, né? Eu tomei calote, mas eu coloquei ali no processo tal, esta perita tomou calote, né? Não teve os honorários pagos em razão de iniciar a perícia antes do término do parcelamento. Aí ela deu um tempo, né, dela deu um prazo, falou, a perícia vai ter que ser entregue tal dia. Assim, já levando em consideração a penúltima, então a penúltima parcela. Então, assim, ela foi razoável, mas realmente cada juiz é um juiz, então, assim, a gente tem o que tá no código, mas a gente tem também muito diálogo. Eu acho que processo civil a gente aprende o processo, mas a gente também tem muito do diálogo, de como se manifestar, né, Letícia? Eu acho muito interessante. O que acontece é porque, às vezes, as pessoas acham que o CPC, o que é impossível, não tem como. O procedimento tá tudo no código. Isso não tem como. E... tá um norte. Isso é impossível, até porque a vida real, não tem como a gente prever exatamente as possibilidades. Então foi lá e previu parcelamento. Previu mais nada. Então, assim... mas não fala em quantas parcelas, não fala nada. Quando que você começa, quando que você termina. E deixou aberto para o juiz. E vou dizer mais. São de 73 para agora, a mudança é ainda mais nesse sentido. Em 73, o procedimento era mais específico, não só para perícia, para tudo. O procedimento era mais específico. A gente tinha muito mais procedimentos especiais, porque era uma dinâmica da legislação antiga, entender que cada situação específica tinha que ter um procedimento especial para ele. Então a gente colocou um sincretismo muito maior, permitindo que as coisas possam ser feitas de uma forma mais flexível, mais sincrética, deu mais liberdade para as partes, empoderou as partes, deu mais flexibilidade para o juiz. Então, assim, na verdade, a dinâmica, o fluxo que a gente está fazendo é em outro sentido. É de não ter tantas regras lá. Tem gente que acha isso bom, tem gente que acha isso péssimo. Tem gente que acha que, à medida em que você... É porque, assim... O instrumentalismo, né, essa fase que antecede o neoprocessualismo, que é o que a gente está vivendo hoje, ela já dizia que o procedimento tinha que atender à finalidade. E hoje está uma coisa mais assim, o juiz tem mais flexibilidade sobre o processo. E aí muita gente lê que essa flexibilização perde em segurança jurídica, porque você não conhece todos os atos do processo, e que, portanto, pode haver aí um descompasso, uma surpresa, tal. E por isso existem muitas críticas a esse procedimento mais flexibilizado, né? E é por isso que, por exemplo, você não encontra regras bem específicas. Prova técnica simplificada. Foi lá, colocou uma previsão, mas não explica como é, como é que faz. Eu nunca peguei, Letícia. Nunca peguei uma prova técnica. Não tem explicação. Só existe previsão. E isso está muito dentro da tônica do neoprocessualismo. Não vamos colocar todos os detalhes, porque todos os detalhes transformam o procedimento em algo muito formal. Quanto mais formal, o erro gera nulidade. A nulidade faz com que o processo volte, que o processo não ande, que a gente não resolva o problema da parte. E é por isso que o processo civil virou esse monstro que virou de 73 até para cá, né? Então, assim, essa é a intenção por trás. Mas não funciona. Mas não é assim. Mas cada juiz pensa de um jeito. Então, o que eu sempre respondo para as pessoas? Eu falo, olha, o advogado, enfim, porque é pra gente que ele fala em outras partes, não é esse mimimi de juiz, tem que falar com a parte. Gente, não é, né? É pra isso que você tá acompanhando. É pra isso que você paga advogado. Então, assim, os advogados têm que mudar a cabeça.
para se adequar a situações mais flexíveis e não tão previsíveis. Sim. Eu fico dando aula de processo civil dizendo assim, se você veio lá daquele meu tempo em que a gente se formou dentro do novo CPC, só tem um caminho para você continuar trabalhando. É você conseguir entender a intenção e flexibilizar. Não tem outro. E estar preparado para surpresa. Estar preparado para juízes que decidem de maneira diferentes, em situações diferentes, e não achar que isso é nulidade. Sim. Entendeu? E se você se surpreender, o que a gente pode reclamar, gente, é falta de contraditório. Só isso. Agora, o rumo que o processo vai tomar, se vai para frente, vai para trás, se o juiz curvou, tirou um negócio, fez uma pinça, aceita que dói menos. E na verdade, quando a gente reclama demais da vida, né? Ah, eu fiz isso, aí não teve, aí o juiz negou, e aí eu tô inconformada, eu ligo para 3 colegas para reclamar do juiz, eu faço postagem no Instagram, eu reclamo do juiz. Meu, isso é um gasto de energia. E aí, geralmente, e é um tiro no pé. Quando eu vou ler o que a pessoa tá dizendo, eu falo, mas o juiz pode fazer isso agora. A pessoa gasta uma energia. Eu falo, olha, caminho para a sanidade mental, especialmente em tempos de pandemia. O neoprocessualismo quer isso. Ah, mas acho ruim. Beleza, vamos escrever a respeito. Não esquece que só tem 5 anos o código. Então, assim, vai demorar um pouquinho para mudar o espírito. Mas escreve a respeito, coloca um livro, fala mal do neoprocessualismo e tal. E vê aí um jeito. Porque, assim, não vai ser tão rápido essa mudança. Coloca uns 50 anos para mudar. Mas se você tiver vivo e tiver aí... Demorou tanto para mudar o antigo, né? Então, não reclama. Não vai mudar tão rápido. Eu acho que é mais fácil você ver os benefícios que isso pode trazer. Esses benefícios são inúmeros. Você se empoderar, porque o advogado que não sabe as alterações do código, ele simplesmente não se empoderou. Ou seja, o código deixa ele fazer uma coisa agora, só que ele continua seguindo como se ele estivesse no CPC velho. Porque ele continua fazendo inicial contestação. Travado, né? Especificação de provas, razões finais, sentença. Uma coisa surreal. Eu falo, gente, tudo bem, tem processo que não dá pra fazer nenhuma gracinha. Mas tem processo que você tem que saber as gracinhas e fazer. Você pediu pro juiz? Ah, não, mas isso é ridículo, ninguém vai dar. Eu falo, então, peça. Mas também não desanima na primeira, né? Tomou um teco, aguenta firme e vamos pro próximo. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos entrar no tema aí da perícia. Letícia, eu vou dar uma resumida aqui no que a gente vai falar. Então, pessoal, olha só o que a gente vai falar. A gente vai falar de formação de cadastro no tribunal, artigo 156, nomeação consensual do perito e prova técnica simplificada. A formação de cadastro, Letícia, aqui no TJDFT já tinha. Isso foi inovação em alguns tribunais, né? Porque aqui no TJDFT a gente já tinha a formação de cadastro. Aí isso foi obrigatório para todos os outros tribunais, né? Exatamente. Tava vendo aqui as conversinhas. Olha só, sobre essa formação, e assim, eu até achei conveniente falar um pouco do neoprocessualismo, porque ele tem tudo a ver com essa formação desse cadastro. Porque quem é mais velho e já atuou numa época em que não havia cadastro, no TJDF você tem um bom exemplo. O TJ, ele é pioneiro em várias coisas que não existem no Brasil. Mas é o tribunal mais organizado, Letícia. Exato. Sério, eu trabalho em outros, eu já conheço outros e TJDFT. Você sabe como é que é. Isso, a vida que a gente vive aqui no quadradinho, a gente conversa com pessoas de outros estados, ela é simplesmente surreal. As pessoas escutam e ficam assim, a gente conta com agravo de instrumentos, julga, no acordo em 40, 60 dias, a pessoa surta. Ela fala, como é? Como? Hã? Eu falo, e 60 dias se demora muito, viu? Porque assim, se for uma coisa muito complexa, se não for, ou já tiver concedido alguma tutela de urgência, aí demora, mas caso contrário, não. Então, assim, a nossa realidade aqui é muito diferente. Então, o TJ é pioneiro em fazer coisas. Você vê o PJF, o primeiro lugar onde o PJF foi colocado como piloto para testar. Então, assim, as coisas aqui andam muito mais rápido que o resto do Brasil. E tem coisas que estão no CPC novo que realmente não nem
de longe estão sendo aplicadas no resto do Brasil. Você menciona a própria audiência breve de conciliação inicial do procedimento, ela simplesmente é ignorada, mas não é porque o juiz não quer fazer, porque tem uma ideia. Não. Não tem gente para fazer, não tem material para fazer, não tem lugar para fazer, não tem conciliador, não existe câmera privada. Aqui a gente fica debatendo se será que a gente vai fazer no online? Tipo, uma outra realidade, né? Então, assim, essa questão do cadastro, ela tá super dentro do espírito disso que eu tava falando agora do neoprocessualismo. O neoprocessualismo, ele tem uma ideia de trazer... É intenção, né, gente? Vai ficar achando que eu sou poliana. Mas a exposição de motivos do código é essa, né? A pessoa, às vezes, tem várias ideias, nunca leu a exposição de motivos. A ideia é essa. Que o processo seja um pouco mais democrático e que o juiz e as partes tenham mais responsabilidades, sejam mais responsáveis e mais cooperativas. Então, assim, o que a gente via na nossa época, que não havia regra do cadastro para peritos, era a escolha de uma pessoa qualquer. Aí você fala, não é não. Amor, pelo menos ele era contador. Às vezes não era. Pelo menos ele era, no caso da medicina, não tanto. Às vezes a pessoa realmente era médica, é muito duro, né? Você escolher alguém que não é médico. Mas eu já... aí seria exercício legal da medicina, né? Aí seria como a Arília, né? Aí seria o crime. Eu já tive situações de perícia contábil que foi feita por uma pessoa que não era contador. Não era. Não foi cálculo? Foi contábil mesmo? Conta. De cálculo atuarial, daqueles que atualizam. Tal. E não era contador. E tem mais. Quando eu fui pesquisar sobre a criatura para saber, pelo menos assim, o currículo, o que você já fez da vida, né? Sei lá, para eu poder impugnar aquele cara, amor, uma pessoa assim, totalmente desconhecida para a carreira. Tinha carreira. Tinha faculdade, pelo menos? Então, mas numa outra coisa lá, tipo, acho que era administração. Tem muita, confusão dessas duas perícias. Não tem que ter faculdade específica, não precisa ser bacharel para ser perito. Mas veja bem, você tem que ter uma formação e um currículo e uma atividade prática que seja... Veja, o código não tem como prever tudo, mas ele previu o mínimo de transparência e moralidade. Não é para o juiz escolher aleatoriamente, da maneira como era antes. Era sempre as mesmas pessoas. É porque às vezes pode ter muita gente aí que é jovem e não viveu essa experiência. Eram sempre as mesmas pessoas, o juiz só tinha um perito. Mas é porque lá no interior só tem aquele. Não, meu amor, era sempre a pessoa. E a resposta do juiz era: é a pessoa que eu confio. Porque o perito tem que ser da confiança do juízo. E essa é a pessoa que eu confio. Pronto, acabou. Porque não tinha absolutamente nenhuma regra. Então, assim, tá maravilhoso. Não, pode não estar maravilhoso. Pode não ter ficado da maneira como algumas pessoas queriam que ficasse, mas ficou bem melhor do que era, que não era nada. Não tinha regra sobre nenhuma. Então, assim, eu acho que a formação do cadastro, que tem que ser publicizado, a própria regra do novo CPC, que diz para o juiz, quando possível, entre a mesma expertise, né? Enfim, para ele dar uma variada. Então, assim, você tem 5 profissionais. Tipo, no Rio, São Paulo, tem 15 profissionais com aquela expertise. Por que você só não tem mesmo? Eu só confio nessa. Não, um momentinho, seu juiz, um momentinho. Você tem no cadastro 15 pessoas que têm essa expertise. Por que você sempre baixa a mesma pessoa? O que eu acho é o seguinte: a escolha do perito, a nomeação de perito na regra antiga, como não tinha na inexistência de regra nenhuma, que não previa um cadastro prévio, um conhecimento, que esses currículos fossem publicizados, enfim, isso não era muito republicano. Essa é a minha opinião. Nomeação de perito não era uma coisa muito republicana. Era um negócio meio imperial. O juiz tem direito de nomear uma pessoa da sua confiança e eu pago. E se eu não fizer a perícia, eu tô lascada. Porque o juiz já falou que precisa de perícia, mas é uma pessoa que, eu não consigo nem impugnar. Então, assim,
Eu acho o 156, o 157 que fala dessa sempre cadastro. que é possível, né, gente? Vamos ser razoáveis. Não tô falando num lugar que você só tem um. Aí se só tem um, o juiz vai nomear aquele. Tem vezes que nem tem. Tem vezes que às vezes não tem daquela expertise. Então, às vezes vai buscar numa outra comarca. Ok, tudo bem, quando você tiver uma situação de dificuldade. Agora, numa Brasília, num Rio de Janeiro, num Belo Horizonte, num São Paulo. Você ficar agarrado naquele profissional, porque é o único que você confia. Isso não é bom, nem para os peritos, porque você cria ali uma casta do grupinho, só aquele grupinho que pega perícia. Não faz muito sentido. E não é, eu entendo que não é bom para as partes. Eu queria saber, é bom para quem? Você, entendeu? O juiz é bom para mim, porque eu confio no trabalho deste perito. Eu acho o seguinte, se não tem, tudo bem. Se tem, a alteração eu entendo como democrático, entendo como necessária, dentro de uma dinâmica que a gente vive de democracia. Entendeu? Então, assim, acho que a formação do cadastro, a formação das listas é importante e é bom para todo mundo. Eu não consigo ver ruim pra quem. Pode ser ruim pro tiozinho lá que fez a minha perícia lá no meu processo, que eu fico com ódio. Eu acho ótimo. Eu acho ótima a formação de cadastro. Sabe por quê, Letícia? Porque se o perito não atuar de uma maneira séria, se não atuar de uma maneira comprometida, o que acontece? Ele pode ser banido do cadastro. Então, já é uma coisa positiva para aqueles que não fazem a perícia certa. Exatamente, estar no cadastro. Exatamente, você estar no cadastro, você tem que fazer tudo certinho. Então, assim, tem peritos que não pegam perícia, por exemplo, justiça gratuita. Ai, eu não vou pegar, porque vou receber menos. Né? Tem alguns que fazem isso, ainda falam assim, foro íntimo, sabe? Pra não falar. Íntimo, a gente sabe. Foro íntimo, né? Sempre quando é justiça gratuita, o cara sai na tangente e foro íntimo. Então, assim, essas pessoas, quando o juiz começa a ver que essa pessoa não está querendo pegar as perícias de justiça gratuita, está só querendo pegar as pagas, tira essa pessoa do cadastro, porque esse perito ele não está fazendo o trabalho certo. Passa para quem pega a justiça gratuita, pega a justiça paga e faz tudo com o mesmo zelo. Exato, e que faz os laudos de uma maneira clara, sem ser prolixo, que o juiz gosta da maneira como a pessoa esclarece os quesitos, que os próprios advogados, você vê eventualmente pela manifestação dos assistentes, ou você vê pela manifestação dos advogados que foi um bom laudo, que foi um bom trabalho. É claro que um ponto sempre vai odiar, o perito. Mas a vida é assim, com o juiz. Mas juiz também, né? Sempre vai desagradar uma parte. Mas você vê que um dos profissionais, né, de um dos lados, apoiou, disse que está muito bem embasado, que foi um trabalho bem feito. Não dá no tempo em que vivemos pra ficar nesse negócio de eu vou chamar o fulaninho, que fulaninho é meu amigo, meu parça. Isso aí não existe, entendeu? Era assim, essa que era real. Não havia uma mínima transparência. Sim. Entendeu? Então, por mais que hoje, eventualmente, alguém diga assim, mas a gente também que o juiz às vezes só escolhe. Então, mas tem como ser... Antes, se você fosse na vara, a resposta era... O juiz faz e escolhe e nomeia que ele confia, pronto, acabou. Hoje em dia, vai dar um trabalhinho. Porque você como perito, por exemplo, você pode falar, oxe, mas então, não me nomeia nunca. Porque eu tô nessa lista aqui também, nunca fiz nada, tal. O juiz podia justificar, entendeu? Antes não tinha nem o que justificar, porque você não tinha nada transparente. Então, assim, eu acho que essa foi uma inovação muito relevante e, na minha opinião, para todo mundo. Só não foi pro tiozinho que era nomeado ganhava dinheiro lá, sem qualificação, sem coisa nenhuma. Letícia, eu tenho uma pergunta até sobre o cadastro nos tribunais. A gente viu que o novo CPC, ele tirou a graduação de nível superior. Então, quando eu tive uma aula também sobre o novo CPC, e falaram que era o seguinte, era para o juiz poder, por exemplo, poder nomear uma pessoa que tivesse aquela expertise, mas não tivesse uma graduação. Vamos supor, num garimpo, aquele garimpeiro mais antigão, assim,
Exato. que ele sabia muito sobre aquilo, só que ele não tinha uma formação de nível superior. Só que eu vejo o seguinte, muitos tribunais solicitam na hora da documentação o currículo e o diploma. Então, assim, será que esse tribunal ele pode exigir esse diploma? Eu acho que pode também. Eu acho que pode, e vou te dizer que eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, você tem um exemplo perfeito. Às vezes, o juiz pode pegar um rapaz que é engenheiro lá de Minas, mas não tem experiência. Enquanto que lá naquela cidade do Garimpo, lá tem um cara Exatamente. que não é engenheiro de Minas, mas é um super expert, considerado pela geral como o cara que sabe tudo. Eu acho que essa foi a intenção. Não foi a intenção dizer que perícia contábil não precisa ser feita por contador ou perícia médica não seja feita por médico. Sim. Entendeu? Tem coisas que são inafastáveis. Não tem como fazer uma perícia odontológica ou uma cirurgia plástica, aquelas coisas de dano estético. Sim, não tem como. Ou implantes dentários. Eu tive uma perícia assim, que era de dentista. De implante? Tive a última live foi com uma dentista. Foi com a perita odonto. E ela falou justamente isso. Que a maioria dos problemas que dá é implante. Tá tendo muito, exatamente, tá tendo muito. Como aumentou muito esse negócio de implante, tá tendo. E realmente o juiz fica mãos atadas. Sim. Porque ele depende do perito. Não tem como. Um tá falando que foi, o médico, o dentista falando que fez tudo direito, mas, entendeu? Então, assim, tá tendo umas panelas aqui. Tá tendo aqui também, viu? Eu não sei quem é. Eu acho que é pronunciamento aí. Eu acho que é. Eu não sei porque eu não tô assistindo TV, então eu tô meio alheia. Ao que tá acontecendo. Filha, enfim. Não tive nem a oportunidade de bater panela. Mas é isso, assim, é isso que eu acho. Acho que não foi pra isso. Foi pra situações em que o juiz perceba uma questão que... Você já imaginou, tipo, uma coisa assim, legista, sabe? Foi justamente o que você falou no começo, da flexibilização. Flexibilizar. É isso. Exatamente. Porque o juiz, ele não vai... Na verdade, ele não vai nomear uma pessoa que não saiba aquilo. Mas se ele precisar de alguém que não seja graduado, ele pode. Exato. Exatamente. Aí, antes tinha que ser, mas aí agora, como o código tá numa vibe de flexibilidade, ele me permitiu. Isso não quer dizer que eu vá fazer. É o neoprocessualismo. Quer dizer que ele me permitiu. Então, cabe ao a panela. A panela tá pra todo lado. Tá aqui também. Pro povo que não tá aqui em Brasília entender por que tem esses barulhos acontecendo, gente. É panela. Aqui também, tá lá fora, o pessoal tá batendo bastante. Então, até o cachorro latindo. Essa é a ideia. Você sabe que vamos encaixar nosso outro tema, que é da consensual? Sim. E, na verdade, tem tudo a ver, gente. A coisa da perícia, da nomeação consensual do perito. O que não é isso, senão neoprocessualismo na veia? É o que eu tava falando. Sim, as partes poderem escolher, né, Letícia? Ao invés de deixar pro juiz fazer esse trabalho, por que eu comecei falando esse negócio, desse rancinho com nomeação de perito que acontecia antes? Justamente porque a possibilidade da nomeação do perito de forma consensual é para afastar esse rancinho que os advogados, assim como eu, tinham. De falar, uai, mas aí como é que é? Se o processo é para ser comparticipativo, com todos com o mesmo poder, óbvio que o juiz que julga no final, mas para dar uma sensação de que todos estão participando da produção da decisão final. Se esse é o espírito, por que é o juiz que vira e fala, dessa lista eu quero este? Por que este poder está com ele? O poder do juiz é ordenar o processo e dar a decisão final. A perícia é produção de prova. Ora, esse poder do juiz fazer unidunité, eu gosto de você, por que não pode ser dado para mim? Pode. Desde que os advogados abram a cabeça, saiam dos seus mundinhos
beligerantes, que eu só quero brigar, e percebam que isso pode ser uma coisa muito legal. Positivo. E é aquela coisa, se os dois advogados confiam naquele perito, já tiveram em outro processo, é muito bom, porque aí vai ser uma perícia que eles dois vão ter, pelo menos o consenso ali pelo perito, já vai estar. Mas eles não perdem a possibilidade de impugnar, né, Letícia? Perdem. De impugnar o perito? Perdem. O laudo. Perdem. Só impugnar o perito, né? Mas o laudo eles podem impugnar. Então, o que eu entendo, aí é que tá, mais uma coisinha. Ali naquele artigo, que eu já nem sei qual é, eu até botei ele aqui, 471, né? 471. Eu anotei aqui. Ele não fala exatamente isso. Ele fala que no prazo designado pelo juiz, mais ou menos assim, que no prazo designado pelo juiz, as partes, o perito e os assistentes vão juntar seu laudo e seus pareceres. Então, assim, aí fica aquela coisa, tá? Mas aí é no mesmo molde da perícia comum, convencional? Você entrega o laudo e aí depois a gente faz a impugnação do laudo com os pareceres? Ou não? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Só que tem gente, por exemplo, eu já ouvi gente falando, professores, inclusive, dizendo que na perícia consensual não seria isso, mas se você pegar o próprio artigo, não tá muito claro, por isso que deu margem para interpretação. E outra coisa, assim, mas, você pode não impugnar o perito, né? Que isso daí os dois vão estar em consenso. Agora o laudo, o laudo o laudo vai ser resultado. Exato, a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente não sabe. Então, eu não entendo por aquele artigo, eu vou até pegar um artigo específico, exatamente para te mostrar. O que eu acho que a gente pode falar que é de muito proveito para perito especificamente, é que os peritos têm que conversar mais com os advogados. Networking, gente. Porque, exato, fazer seu network e mostrar quais são as suas competências, as suas habilidades, para que os advogados conheçam você e o seu trabalho. Eu já recebi vários e-mails, enfim, de gente querendo se apresentar, e isso é importante, porque, veja, se eu não conheço ninguém daquela lista, da lista que tá lá, do cadastro, se eu não conheço, porque tem que escolher da lista, tá, gente? Não esquece, não, você tem que, para você ser nomeado na convencional, você tem que estar habilitado na lista do tribunal, no cadastro. E isso foi uma resolução, né, Letícia? Não tá nem no CPC, tá na resolução. Mas é porque eu acho que faz sentido. Porque, veja bem, senão a gente vai lá e pega uma pessoa nada... Eu acho que aí não faz sentido. Até porque tem uma coisa que é importante. A perícia consensual, ela é requerida. Ela não é colocada pro juiz. A gente vai fazer perícia consensual. Não é isso. O código é claro. Ele coloca assim, ó. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento. E aí vai decidir, o juiz que vai decidir. Se eu tenho que requerer ao juiz que seja nomeado, seja que está nomeando esse perito, o juiz tem que concordar. Então, eu acho que faz sentido, eventualmente, o juiz exigir deste perito o mesmo que seria exigido de um perito nomeado por ele. Senão, enfim, senão, sabe o que é? Infelizmente, a gente tem que pensar assim, gente. Senão você pode até fazer um processo simulado, sabia? Então, assim, eu acho que nem imaginei, mas realmente. Mas você tem que tomar algumas cautelas, eu acho. Então, assim, é melhor. Agora, uma coisa que... Então, duas coisas que eu acho que são importantes. Assim, acho que os peritos têm que abrir esse canal de comunicação e se fazer mais visíveis para os advogados. Eventualmente, olha que coisa tosca. Lembrar aos advogados que isso existe no CPC. Que eles têm esse poder. Que coisa tosca! É tosca, advogado não, mas eu acho o seguinte, Letícia.
os peritos, eles precisam entender de processo civil. Tem muito perito que tá fazendo cursinho básico e aí não sabe de muita coisa, entendeu? Não sabem disso. Então, assim, precisa saber o que tá no código, precisa saber como que é o procedimento para conversar de igual para igual para advogado. Não de igual para igual na parte material, mas na parte processual precisa. O que eu tô fazendo? Eu não tô aqui, né, de aventureira. Né? Exatamente. Eu sei. E isso, por exemplo, enfim, como os peritos não seguem as regras da OAB, enfim, eu entendo que o perito pode abordar o advogado numa boa. Tô te falando, eu recebo e-mails de peritos dizendo: nós fazemos perícia contábil, de que tipo de perícia fazem, se a senhora quiser, estamos no cadastro do TJDF, se tiver interesse em conhecer nosso trabalho, enfim, porque assim. Se um advogado, meu ex-adverso, me liga e fala: vamos fazer a perícia de odontologia lá naquele do implante. Eu, dos advogados, dos dentistas que estão na lista do TJ, eu não conheço nenhum. Aí eu nunca topar. Entendeu? Então, assim, se já houver uma relação, e vamos não confundir uma relação de confiança de trabalho com esquema, né? Sim. Não, vamos confundir relação de confiança, de saber que o seu trabalho é um bom trabalho. Isso não tem nada a ver com você, meu chegado, vamos dar um jeito de você não mesmo. na nossa perícia. Não, aí não, chama para ser assistente técnico e tamo junto, e aí a gente pode combinar o que a gente quiser, né? Então, assim, e uma coisa que eu acho que é valiosa, a segunda coisa que eu acho valiosa para peritos, é conseguir mostrar para o advogado, sempre que possível, enfim, as vantagens que tem a perícia consensual. Porque é um negócio super vantajoso para as partes, para os advogados e para o perito. Quer que eu te conte quais são as vantagens? Por favor, pode falar tudo. Primeira vantagem, né? Pessoal que é perito, presta atenção, já pega a nota. Primeira vantagem. Não vai haver impugnação do perito. Então, assim, na verdade, a primeira grande vantagem, que eu sou do processo, eu sou uma pessoa organizada. A primeira grande vantagem é a celeridade. Assim, é uma coisa que vai ser muito mais rápida. Aí a pessoa, não vai. Vai, já vou te dizer como vai. A perícia é uma prova complexa, porque ela é complexa no sentido de multiplicidade de atos. E essa multiplicidade de atos gera uma multiplicidade de contraditório que, com prazo em dia útil, aumenta bastante os prazos. Certo? Então, assim, primeira vantagem, você não ter essa discussão sobre a nomeação do perito, sobre suspeição e parcialidade do perito. E os honorários? E os honorários? Então, já chega num consenso, né? Chegar na melhor parte que é do dinheiro. Número 2, não vai ter aquela discussão que eventualmente se pode fazer sobre se o perito quer ou não fazer a perícia. Que é um outro prazo. Diga o perito, toma aqui os quesitos, resolva dizer se você pode, não pode fazer, ou se você quer se excusar. Então tem esse prazo também. Porque como é que vai ter esse prazo? Se o perito está junto com os advogados na petição dizendo que quer fazer. Segundo prazo que você já cortou. Primeiro prazo que cortou, impugnação de perito. Segundo prazo que você já cortou, se quer ou não fazer perícia e perito se excusar. Terceira vantagem, vamos logo falar da ausência da questão do pagamento dos honorários. Como será pago os honorários? Do jeito que os advogados os dois advogados combinarem com o perito. Com o perito. Quem decide não é o juiz. Quem decide se vai ser parcelado ou não é o juiz. São as partes e o perito. Se vai pagar em uma vez, em duas vezes, se vai pagar mais no início, 70% no início, o resto no laudo. Se vai depositar na conta, se vai depositar direto, se vai acabar depósito judicial. Se você já não precisa nem passar lá na porta, minha filha, se a gente vai depositar na sua conta, é o que a gente vai botar na petição. Não é o que o juiz disser. Então, corta, por exemplo, aquilo do início que a gente estava falando, de eventualmente você deixar o juiz decidir.
Vou falar mais uma. Essa em benefício das partes. Ah, outra coisa, né? Se não, por exemplo, você pode colocar uma cláusula penal nesse negócio jurídico processual. Então, por exemplo, se não houver o pagamento, o perito... Gente, eu vejo múltiplas possibilidades. Bota uma multa, bota... Pode contar tudo. Amor, bota aí. É importante lembrar, hein, gente? Tem que ser partes capazes ou seja, os envolvidos no processo tem que ser capazes e os direitos disponíveis, ou seja, que admitam autocomposição, tá? Sim. Que é para poder fazer negócio jurídico processual, porque senão a perícia tá fora, você já não pode fazer negócio jurídico processual mesmo. Mas se forem partes capazes no sentido do Código Civil, se forem capazes, maior de idade, no pleno exercício das suas faculdades mentais, beleza, pode fazer. E se os direitos forem disponíveis. Agora eu vou fechar com a cerejinha no bolo. Traz parte. Coloca a cereja. Se o código prevê que aquele que for sucumbente no processo pagará as despesas, reembolsará, né? Se a gente for fazer a perícia do modelo tradicional, não é isso? Quem pediu... adianta no processo civil assim, né? Nos outros eu não sei como é que é, não. Porque eu não brinco. E quem é o sucumbente? Eu não brinco no play dos outros, não. Eu não sei como é não. O trabalhista é um pouquinho diferente, Letícia. Mas é outra coisa. Depois. Kelly, naquele dia que eu vi, eu falei, eita, não, a regra é toda diferente do nosso. Mas, gente, pra quem quiser saber sobre trabalhista, tá lá na live da Kelly. Aqui é só processo civil, tá? No processo civil, a banda não toca assim. Quem pediu, paga. Se houver pedido das duas partes, o juiz pode rachar, mas tem que pagar e tem que adiantar o pagamento. Como o juiz vai liberar o dinheiro, aí é um problema do juiz. Mas a gente, você tem paga. Que pagar. Se não pagar, o juiz não libera o troço. Sob pena de perda da prova, né? Exatamente. Já vi muitos casos assim. De não recolher os honorários, o juiz fala, então você desistiu da prova pericial. Exatamente, já vi vários casos. Exato. Então, assim, olha só. O que o código prevê? Se eu, por exemplo, requeri a produção da prova e fiz no modelo regra, fui lá, adiantei a porra toda, não sei o que, tarará. Se a parte perde, a parte que perder, vamos supor que seja a outra, ela vai ter que me reembolsar esse valor. Vou receber ou não é uma outra conversa, mas isso faz parte do meu título, tá? Eu receber esse reembolso das custas e dessa verba sucumbencial que eu adiantei nos honorários. Maravilha. Tem isso na perícia consensual? Eu entendo que não. Eu acho que cada um adianta a sua parte, né? Meio a meio, rateio de honorários. Em negócio jurídico processual, custas e honorários advocatícios são convencionáveis. Quando eu faço acordo no processo, sendo capazes e disponíveis os direitos, eu posso dizer que eu vou pagar tudo, eu posso dizer que eu não vou pagar nada. É acordo. Eu posso dizer que o advogado já está dando quitação que não vai receber R$1. É a regra do acordo. Agora, se eu fiz perícia convencionada e se a gente estabeleceu uma maneira de pagar os honorários, mais uma coisa que eu colocaria no meu negócio jurídico processual é de que a gente já desde logo estabelece que não haverá sucumbência para esta verba. O que a gente está pagando vai ser assim. Ai, por que alguém faria isso? Porque existem riscos e nós estamos avaliando nossos riscos e cada um tá aqui, ó. Será que vamos pagar meio a meio e aí fica assim? Ou seja, vai ser uma perícia cara, nem eu pago ela toda, nem você paga ela toda. Sim, melhor também. No final, eu não tenho que pagar a segunda metade. Vamos fazer assim? A gente racha aqui e fica assim. Ah, pode ser. Ah, mas eventualmente já seria assim. Porque se a perícia for requerida por ambos, enfim, existem 1000 possibilidades, né? 1000 maneiras, 1000 coisas podem acontecer. Mas, em tese, numa situação assim, num processo em tese, essa seria a regra. Ou seja, uma convenção de perito, uma nomeação convencional de perito tem várias vantagens para todos os envolvidos. O que eu entendo, a celeridade é maior,
porque a gente não vai seguir todos os prazos de uma perícia com atos complexos. No próprio documento do negócio jurídico de nomeação, a gente já pode fazer um calendário processual. Eu sou muito empolgada, gente. Não, maravilhoso. Celeridade. Olha só, primeira coisa. Eu posso colocar até as datas, gente. Porque todo mundo tá combinando. O perito pode falar, beleza, essa data tá boa. Tá boa. Celeridade, então, planejamento. Tudo! Não, a gente pode fazer o calendário processual do 191, que é a fixação de prazos para a prática de atos processuais com preclusão. Não é prazo impróprio, não, porque são todos os envolvidos estão assinando. Eu posso firmar, o perito diz o dia que ela vai fazer a diligência, por exemplo, o dia em que ela vai entregar o laudo. Aí eu já coloco o dia em que eu vou me manifestar impugnando. Para você vai ser o dia tal, ou prazo comum para nós dois, 15 dias. A rapidez, a velocidade com que isso pode acontecer não se compara. Seria como um contrato, né? Seria a autonomia dos advogados em você escolher um perito. Ao invés de você entregar, como nós vivíamos num sistema, e tem muita gente que vive ainda, em que tudo tem que ser feito e puxadinho pelo juiz. A gente não se empodera do processo. O processo é meu e do outro advogado. Bora fazer. Entendeu? Mas eu sinto que tem muita briga, Letícia. As pessoas simplesmente não querem conversar, entendeu? Sim. Eu passo por isso todo dia, porque eu fico querendo... E advogado que odeia o outro advogado da outra parte. Então, assim, é difícil. Só pessoas com mente aberta para terem essa ideia. A pessoa não consegue ver as possibilidades. Mas isso aí é uma situação triste. Assim, eu entendo que tá cedo ainda pra gente já diagnosticar como coisas que tem gente que já tá falando que isso aí não vai dar certo. Eu falo, meu amor, o código acabou de fazer 5 anos de uma coisa, no meio da pandemia, que 1 ano não valeu e que o segundo também quase não tá valendo. Calma! O outro que a gente tava vivendo é dos anos 70, pelo amor de Deus, calma, as coisas, entendeu? Vai encaixando, as gerações vão mudando. Os professores na sala de aula vão falando para os novos alunos e as pessoas vão se envolvendo, os juízes aposentam e passam outros em concurso. Calma, sabe? Ao invés de sair diagnosticando que tem coisa do código que é morta, isso aqui nunca vai dar certo. Calma, você não sabe, as pessoas aposentam, advogado velho também aposenta, gente que não quer mudar de cabeça sai do mercado, e aí as coisas vão aos poucos, ao invés de achar que as coisas... Porque hoje em dia tudo é muito imediatista, né? Mas enfim, para concluir, para não ficar aberto. Também novas ideias são passadas, né, Letícia? Eu acho super interessante, essa live já vai estar no YouTube e muita gente vai assistir, muita gente vai ver e vai abrir a cabeça, entendeu? Vai conseguir ver essa possibilidade. Que trabalho de formiguinha. Ninguém muda um sistema processual de um país continental como o nosso do dia para noite e agora tudo vai funcionar. Não, no período da vacácio, todo mundo estuda. Rapaz, eu tô te falando, eu vivo de mostrar para pessoas coisas que estão no CPC que a pessoa nunca pensou daquele jeito. Ah, mas então eu podia fazer assim. Eu falo, não só você podia, como isso é muito vantajoso. Para pensar um minutinho. Ao invés de só virar e falar, ai, imagina, eu vou ligar para o advogado e perguntar se ele quer nomear perito junto. Calma, você já pensou em quanta coisa bacana, eventualmente, você pode ter? E outra, tem gente que acha que só o autor quer fazer o processo andar rápido. Isso aí é falta de tempo, de prática jurídica. Amor, o réu, que acha que, por exemplo, pode perder, ele tem noção do que é 12% ao ano de juros em cima de uma dívida. Você tá entendendo? Exatamente. Que não tem investimento nenhum que dá um dinheiro desse. Ele também tem interesse que o processo termine rápido. Sim. Agora, então vai funcionar em todos. Não, vamos ser infantis, né? O problema vai é que depender do caso. E infelizmente tem gente que é infantil. A pessoa não tem maturidade para perceber que isso é para você. Não vai usar em todos os processos, você vai usar em um ou outro, quando caiba, quando encaixe, quando funciona. O importante é você saber que existe e que você pode propor. O que eu contei bem no início, que eu esqueci de trazer, é que eu já tentei isso 2 vezes. E que na primeira vez que eu fiz, não deu certo. Por quê? Mas eu aprendi com isso.
Por que deu errado? Deu errado porque a petição que a gente juntou, eu e o outro advogado, embora estivesse assinada pelo perito e tal, ela não tinha todos esses elementos. Isso que eu tô falando aqui agora, por exemplo, não tá escrito no CPC. Entendeu? Ela não era um negócio jurídico processual bem feito. E olha que eu sou a pessoa do processo civil. Não era. Tava muito Mas acontece, é muita informação, Letícia, é muita informação. Não, você não tem. Tanto é que eu fiquei pensando em escrever sobre perícia, sobre essa nomeação, para dar ideia para os outros fazerem esse negócio jurídico processual. Bora escrever aí. Porque eu Tamo junto. O que o juiz achou? Que tava muito cheio de buraco. E tá certo. Tava muito vazio. Hoje em dia eu percebo assim, putz, tinha tanta coisa que eu podia ter colocado e eu realmente não coloquei. E aí o que eu falei no início, né? O juiz o quê? Ele indeferiu. O negócio jurídico processual, gente, ele não é imposto ao juiz. O juiz, ele tem que avaliar as condições de qualquer negócio jurídico processual, lá do 190, que é a regra geral. Então, assim, ele tem que avaliar se aquele negócio jurídico que está sendo apresentado, se ele cumpre, não é se é conveniente. Não é isso. É se ele cumpre, não ofende nenhum ordenamento jurídico, nenhum normativo, nenhum princípio. Sim. No caso, o juiz achou que estava inseguro, lacunoso. Se ele não foi muito neoprocessualista, que ele podia muito bem ter ajudado para a gente fazer um melhor. Ele não precisava ter indefiro, vou nomear eu mesmo. Se ele fizesse um despacho colocando ali os pontos que você pudesse melhorar. Dando prazo para as partes conversarem. Para ditar, para emendar. E a gente emendasse, apresentasse um novo. Ele não foi nada e simplesmente indeferiu, dizendo que ele ia fazer a perícia normal. Então, assim, ele foi meio velho. Mas isso não me desanimou nem um pouco, muito pelo contrário. Eu falei, de repente pode ser melhor mesmo. E negócio jurídico processual é isso. Todo negócio, ninguém nunca fez. Ele sempre vai ser o primeiro que você vai fazer. Ninguém nunca fez negócio jurídico processual. Sim. Então, é fazer, tentar, colocar lá e ver o que vai acontecer. É muito... É esse diálogo. E cada caso vai ter um resultado, né? O seu ainda não teve nessa vez, mas pode ter uma próxima. E se você precisar, pode contar comigo. Porque o próximo negócio jurídico que eu for apresentar de perícia vai ser um tratado de negócio jurídico. Aí o cara vai falar, nossa, minha filha, você só faltou botar o dia que a sentença vai sair. Eu falo, calma que eu falo pro senhor também. Sim, seria bem interessante. Eu acho que é isso. Acho que a ideia das coisas novas são essas. É você estar aberto a fazer. Agora, tem o seguinte, você nunca ouviu falar também, não tem como você fazer, né? Quem nunca ouviu falar não tem como. É um trabalho de formiguinha, de ficar... Enfim, é uma missão pra mim, assim. Já que eu amo o processo civil, eu fico contando um pouquinho pra todo mundo sempre que eu posso. E dessa maneira, espero que as pessoas... Mas o mais interessante... Não quero mudar o mundo, não. Só quero mudar... Mas o mais interessante é que quanto mais você lê o CPC, mais você vai tendo algumas ideias, né? Em razão dessa flexibilização, você consegue pensar, nossa, e se eu fizer isso? Eu não tô travada aqui, né? É bem interessante você ter essa possibilidade, você ter flexibilidade. Achei muito bacana isso, Letícia. Me abriu a mente, porque muitas pessoas, Letícia, muitos alunos meus me perguntam, mas Jaque, como é que funciona? Qual é o prazo? Como que é? E assim, eu falo, olha, cada juiz, a gente tem que ler o despacho, por exemplo. Tem muitos juízes que prazo para perícia, tem juiz que coloca lá 30 dias, tem juiz que coloca 10 dias. Tem, pelo que eu não lembro, acho que o CPC tá 30 dias, se não me engano. Ou então o juiz vai colocar. Mas enfim. Judicial, isso que eu ia falar, ele é aberto. Olha só a Marília aparecendo. Marília, a gente falou de você no começo da live, viu? A gente falou de você lá no comecinho. Quando você vai ter que assistir. Na sua live. Exatamente. Fizemos propaganda da sua live. Exatamente. Mandamos todo mundo assistir lá. Você estava comentando desse do HC. Hoje, então já mandamos todo mundo assistir a gravada, minha filha. Olha lá, juro. Juro. Assiste, vai ficar gravada, Marília. Pode assistir que vai ficar gravada. Exatamente. E Letícia, para finalizar,
Pra Quanto à finalizar, prova último tópico. técnica simplificada, essa eu já ouvi, é que nem enterro de anão pra mim, porque eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. Teve um colega meu que foi nomeado para uma nomeado para uma prova Ele ficou técnica. arregalado, né? Do tipo, Foi um biomédico. E aí até ele me falou, mas isso daqui é 9.099. Eu não sei se eu tô confundindo, mas ele foi nomeado e eu falei, olha, isso é novo pra mim, eu não conheço a prova técnica simplificada. Então, ele foi nomeado para uma prova técnica simplificada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais vamos falar sobre isso. ela, que ela é super inovação, ela tá dentro dessa nossa vibe. Sim, dizem que não vai ter laudo, vai ser algo Não vai ter falado. Só que eu acho tão difícil isso, Letícia, porque Pois é. como é que eu vou expor tudo? Como é que você vai expor tudo? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos primeiro dizer o que é a prova técnica simplificada. Sim, na sim. sua O que intenção, é, para que na serve, norma. como funciona. O que Quero tá saber tudo. escrito lá no CPC, né? Uhum. Não vou ler, não. Só vou dar o artigo de quem quiser anotar, que estiver anotando. É o 464, 464. parágrafos, né? Então, assim, qual é a ideia? É a ideia que se possa, em situações mais simples, então não tão complexas, mas que exijam um conhecimento técnico que o juiz não tenha, Uhum. que se substitua a prova pericial convencional, que a gente já estava conversando, pela prova técnica simplificada. Ou perícia simplificada. Cada um tá dando um nome e o CPC chamou de prova Sim. técnica simplificada. Como é que isso aconteceria? Aconteceria por meio de um depoimento do perito em audiência. Muita Sim. calma. Primeira coisa. Então é tipo aquilo que acontece na perícia normal, que o perito pode ser chamado? Não. Na perícia normal, a perícia ela é feita, vistoria, exame, papapá, mas o perito responde por meio de um laudo escrito, em que ele junta os autos. Então a perícia ela é produzida por isso que a gente chama de ato complexo do processo civil, porque ela é feita por uma série de atos. Sim. O perito faz primeiro a sua diligência, depois ele trabalha, depois ele entrega por meio de um laudo, depois a gente impugna, depois tem parecer, depois pode ter quesito suplementar e depois pode ter esclarecimento em audiência. Nada que vai ter esse esclarecimento em audiência. A perícia convencional ela é feita por escrito, é a forma escrita. Sim. Aliás, da minha prática, eu tenho 20 Materializada pelo laudo. Já pedi esclarecimento de juiz em audiência mais ou menos 572 vezes, porque eu sempre fui aquela que quer fazer tudo que deixa fazer, eu quero fazer. Nunca consegui. 20 anos que eu tô trabalhando. Nunca consegui fazer um perito ir até a audiência prestar esclarecimento de forma oral. Toda vez que eu pedia isso, o juiz falava: a senhora que não apresentou quesito suplementar, que apresente então agora, sua chata do cara. O que é que você acha que não foi esclarecido? Faz mais um aí que eu vou te dar mais um prazinho. Ou seja, sempre querendo que eu apresente a quesitação escrita para que ele responda por escrito, com tempo, com resposta fundamentada, sempre que possível, né? Que vocês colocam lá todas as bibliografias e, enfim, toda a fundamentação que seja possível para fazer com que aquele laudo não seja prolixo, mas que seja fundamentado. Sim. Então, assim, chamar o perito para ir no dia da audiência fazer esclarecimento, que é o último ato da perícia, lá antes do cara ganhar o dinheiro final dele. Então, assim, antes da homologação do laudo, né? Não é? Não seria isso. Não é isso. Outra coisa que não é, eu tô igual aquele povo que só fala o que não é e não fala o que é. Outra coisa que não é, aquela coisa americana, de filme americano, que não tem no Brasil. Que é chamar uma testemunha pra ficar falando. Não tem muito em filme americano isso? Você chama uma testemunha. Até em júri de coisa de verdade do penal lá nos Estados Unidos. Do processo penal que pode. Mas enfim, aí é muito comum, suits, enfim. Aí chama uma testemunha. Só que essa testemunha não é do fato. Ela é testemunha técnica. Ou seja, ela é testemunha para falar de uma situação
ou esclarecer alguma coisa que possa ajudar o juiz a compreender a situação. Isso não tem no processo civil, gente. Eu não dou palpite. Ah lá, Marilinha, opa, júri. Opa, júri. Eu não dou palpite no penal, no processo penal, no processo de trabalho. No processo Não, depois quero live com a Marília. Quero live com a Marília no penal. A gente vai fazer uma de processo penal também? Você já fez uma de trabalhista, uma do civil. Agora você tem que fazer uma perícia agora tem que conseguir com a Marília também. Exatamente. Enfim, então assim, isso não tem no processo civil. Ou seja, a gente chama no processo civil testemunha do fato controvertido. A gente não fica chamando para ser testemunha, bota o fulano lá sentado, o juiz vai falar, o senhor estava lá no dia da batida do carro? O senhor viu a batida? Não. O que o senhor está fazendo aqui? Ah, é porque eu sou uma pessoa especializada em sou engenheiro, eu sei de onde que veio a batida. Dá licença, isso aí não é testemunha. Pode parar. Não, mas é que eu quero esclarecer. Não, isso não é testemunha. Eu já impugnei inúmeras testemunhas em audiência ajudando o juiz, falando, seu juiz, não é testemunha do fato. Isso é para falar de algum assunto. Ele que tivesse pedido perícia, e aí o perito se manifestaria nesse sentido. Ok. Então, o que é a prova técnica simplificada que o CPC fez? O CPC quis fazer com que o perito não precisasse fazer o laudo. Então, ele pode... ele deve ter acesso aos autos, obviamente. O que Marília está escrevendo aí? Quero live com Letícia também, mas live para Carolina Esperal. Ah lá, ela sabe, porque tem um voto da ministra da VV. Só faz processo. Não, a gente precisa marcar essas lives. Era pena. Agora pode 4, né? A gente pode até fazer uma bagunça. Mas olha só. O que eu tava falando? Me perdi. Você estava falando sobre a testemunha técnica de impugnar, quando a parte leva essa testemunha. Eu já impugnei várias vezes gente que levou testemunha assim, e que isso não é testemunha para o processo civil, não pode ser ouvida assim. Ora, qual seria o objetivo? Fazer com que o perito mesmo, de verdade, que ele tivesse acesso aos autos, que ele tivesse acesso às perguntas, à aquisitação, que ele até possa fazer uma diligência, mas ele não precisa do laudo escrito. Ao invés, ou seja, o que é substituído? O laudo, a entrega do perito, não o trabalho. Então, assim, ele tem acesso aos autos, à aquisitação, ele sabe o que ele tem que responder. Só que ao invés, ele pode fazer as diligências que ele entender que é necessária, engenharia, ou no seu caso, que tem um documento e tal. Só que ao invés dele responder por escrito, num laudo escrito, como é uma situação simples, ele pode o quê? Ele poderia comparecer à audiência e fazer isso oralmente. É essa a diferença. É tirar o laudo escrito e fazer. Tanto é que, veja, o juiz vai nomear do mesmo jeito. Só que aí, como o juiz falou que é prova técnica simplificada, você vai ter que ajustar, sabendo que você não vai ter que fazer o laudo escrito, ajustar mais barato os seus honorários, porque você não vai ter. Mas aí tem que ter cuidado, porque você vai ter o trabalho. Você vai ter o mesmo trabalho. Você só não vai entregar o laudo, mas você vai ter que comparecer lá naquele dia. Outra coisa, você é tão responsável como perito, como na perícia escrita. O depoimento prestado lá em juízo, ele vai, a prova vai ser produzida ali, reduzindo-se a termo, ou nos lugares onde já está mais moderninho, gravado. Não hoje, conferência horrorosa, estranha, não. Digo nos lugares onde já estão gravando as audiências mesmo, lá presencialmente, então ele tem que comparecer e responder aos quesitos verbalmente. Ou seja, como é uma situação simples, eu posso comparecer no dia da audiência, no mesmo dia em que a gente vai produzir. A ideia foi concentrar os atos. Então, no mesmo dia em que eu vou produzir testemunha, enfim, eu já concentro, chamo esse perito, ele já me presta o depoimento, já reduz a tempo aqui, e eu corto impugnação, escrita, com prazo depois, tudo. E é crime de falsa perícia se ele mentir no depoimento. Ó, então, assim, Marília já colocou aqui, já colocou o crime. Exato. Assim, não mesmo na prova simplificada também, mesma coisa. Não pode se confundir achando que porque vai ser mais simples ou porque o depoimento será oral, isso não vai fazer com que o perito tenha as mesmas responsabilidades que você tem
que vocês já conhecem todas aí. Então, assim, isso não muda nada, não. Sinceramente, eu não acho um bom negócio para perito. Pois é, o problema é que vocês, né, não tem aquela, como você falou no início, não tem muito como você escolher, você sai uma vez, sai duas. Mas se o juiz começar a te nomear e você, eu não faço oral, daqui a pouco vai parar de te nomear, então fica ruim. Mas eu tenho umas sugestões para isso. Olha só. Ótimo. Eu sou muito empolgada com o povo acha, como eu sou muito empolgada com o processo, eu não critico o CPC, eu critico o CPC. Pra quem acha que eu não critico. Critico sim. Você critica sim. Critico. Por exemplo, essa prova técnica simplificada. Ela é uma inovação, é algo que os peritos têm que abrir o olho e prestar atenção, porque tá escrito lá. Eu não acho que vocês tenham assim, que se assustar loucamente, porque o advogado não tá pedindo, e quando pedem, os juízes não estão topando muito, não estão vendo a vantagem. Então, assim, não é uma coisa para gritar, apavorar. Mas tem que saber que ela existe, ela tá no código, e que se encaixar numa dinâmica de universo, de um advogado que peça, de um juiz que tope. Aliás, o juiz pode pedir, obviamente, determinar de ofício também. Mas, enfim, o juiz nem quando tem, mesmo que ele tem que fazer, ele faz. Mas, então, é importante saber que está lá e que, eventualmente, você pode ser nomeado, ao invés de para uma perícia, prova pericial, para uma prova técnica simplificada, em que você vai ter o mesmo trabalho, não vai ter que apresentar o laudo, mas vai ter que comparecer no dia da audiência e falar, esclarecer e dominar aquela situação ao ponto de conseguir explicar. Eu digo assim, que eu não sou... Enfim, esse não foi um dispositivo que eu curti muito. E vou dizer por quê. Não. Porque existem situações... Agora, é claro que a gente já tem que começar dizendo que isso é só para situações mais simples. Então, o primeiro detalhe seria o juiz entender que isso é simples. Então, vamos combinar, gente? Porque tem gente aí com medo de perícia contábil que vai para prova técnica simplificada. Acho difícil. Eu tenho medo da minha que vai para... Que o contador vai explicar o cálculo atuarial oralmente. Então, assim, não precisa apavorar, não vai rolar. Não, nem na minha área vai conseguir rolar. A sua área, por exemplo, que é de olhar a documentação, assinatura. Como que e você não vai é só isso. As suas fotos? Como é que eu não vou demonstrar? Coloca os comparativos e tal. Então, assim, não vejo acontecendo. Eu não vejo juiz nenhum achando que isso é simples ao ponto de dar para substituir o papel por conversa. Porque lembre-se, não é conversa, não é esclarecimento do que eu escrevi. Eu comecei falando. Exatamente. Pra prestar atenção aí. Não é isso. É só a fala aqui, ó. É só na fala. Outra coisa difícil. Olha como a gente complica o dia da audiência. São coisas técnicas, difíceis de serem reduzidas a termo. Essa situação aí de gravação, áudio e vídeo, não é uma realidade no Brasil, não é uma realidade nem Brasília ainda. Então, assim, tá longe. Você imagina o juiz tendo que reduzir a termo explicações, porque, gente, se não ficar reduzido a termo, o juiz não pode usar para formação do seu convencimento. Então, o juiz tem que ouvir o troço técnico, reduzir. Peraí, doutor, vamos lá, com calma. Gente, não ganhou tempo. Não dá. Não ganhou tempo. Imagina ter que reduzir os termos. Não, e outra, a gente tem que pedir para os nossos assistentes técnicos irem junto com a gente, que é para a gente conseguir impugnar lá na hora. Gente, essa audiência ficou de hora. A impugnação tem que ser na hora, né? A impugnação tem que ser na hora, né, Letícia? É o que tem se interpretado. Porque, assim, não faria muito sentido a gente sair dali e dar prazo para todo mundo escrever. O perito não escreveu, então se é para ser simples, vamos também impugnar oralmente. Senhor Jesus, o advogado não sabe impugnar. Vem aqui, ô farmacêutica. É bom ter um assistente, então. Já tem um assistente na hora. Exato, você tem que levar o assistente para audiência. Uma audiência que seria... Ou seja, uma coisa que tem o objetivo de simplificar, eu vejo complicando. Exatamente. Porque essa redução a termo fica impossível. Impossível.
Ah, não. Imagina. Não sabe nem reduzir a termo, coisa que a tiazinha tá falando lá, e ele se banana pra ajudar. Então, assim, redução a termo difícil. Imagina termos da área biomédica, por exemplo. Pensa, outra. Os peritos são pessoas, assim, também super... com uma oratória muito boa. Todo mundo sabe, porque o cara é expert num assunto, significa que ele vai conseguir chegar lá e se comunicar. Veja, ele não é testemunha. Entendeu? Ele não é autor, né? Tá. Então, assim, eu tô aqui pra esclarecer. Eu fui nomeado, eu tenho uma responsabilidade. Isso pode gerar, eu acho, assim, um nível de estresse, um nível de tensão, de tempo que se gasta. Eu não vejo isso como algo favorável à celeridade. Honestamente. Se era pra ser simples e a gente vai fazer uma coisa que vai ser oral e vai acabar rapidinho... Então, e outra, com o perito recebendo menos, porque é óbvio, se o objetivo é a gente fazer uma simplificada, você vai ter que cobrar menos os seus honorários. Não. Acho difícil. Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo. Essa área médica, né? Essa área da saúde em geral. Você tem resoluções lá desse povo médico? O que Maria tá que escreve aqui, mas quando tiver tudo gravado, acho que vai ser mais fácil. Eu também acho, mas assim, até gravar, estou convencida de que não é simples. Estou contigo, Nilton, não melhor. É simples. Eu acho que não é nem só a gravação, mas educado. O povo tá eu teria dificuldade de fazer uma prova técnica simplificada, sendo que para eu chegar numa convicção, eu vou ter todo o mesmo trabalho, vou ter o mesmo trabalho, vou receber menos, vou ter que ir em audiência. Não, porque assim, pra mim não faz sentido. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu mesma falo, né? Que tem coisas que a gente nós advogados deveríamos fazer mais oralmente. Eu sou uma defensora disso. Margarete já imaginou o Gago convencendo oralmente, coitado. Mas veja bem, veja o que eu disse, que os advogados pratiquem mais atos oralmente. Então, assim, até por experiências que eu adoro ver como é que funciona o direito comparado e tal, eu vejo que em outros países os atos são muito orais. A gente aqui não faz nada oral. O cidadão não consegue nem fazer a razão final oral, não consegue fazer nada oral. Então, assim, eu acho que os advogados deveriam fazer mais coisas orais. Os advogados, não o perito. O perito, gente, ele é expert. Não é em falar, em se comunicar, em argumentar. Mas ele tem que dominar aquele assunto, eu sei, mas ele pode fazer por escrito. Eu não vi isso como algo cuja intenção foi simplificar. Eu não vejo na prática sendo uma coisa mais simples de ser feita, entendeu? Eu tava só falando do negócio da médica, esqueci, peraí, rapidinho. Existem resoluções, regulamentos lá, tal, dos médicos, que não vai permitir esse negócio de você, por exemplo, falar sobre algo sem o exame. Porque existem muitas pessoas falando sobre a prova técnica simplificada e dizendo que vai ser bom porque aí não precisa ter o contato direto com a coisa. Acho estranho, porque perícia não é vistoria, exame... Como é que vai fazer uma vistoria? Contábeis, assim, tudo bem, às vezes um laudo engenheiro e tal, mas tem muita coisa, por exemplo, de engenharia, de agronomia, que a pessoa vai na fazenda, o veterinário que vai ver os bois. Eu já tive uma perícia uma vez que era das vaquinhas e tava morrendo, porque tava com uma doença lá. O perito foi lá, meu filho, olhar as vacas, botar a mão na vaca, ver porque a vaca tava ruim. Exatamente. E o documento? Na área documental não ter acesso ao documento? Então, assim, aí quem defende a perícia técnica simplificada diz assim, não, mas pode, aliás, deve. Se na perícia técnica, se o perito achar que é necessário, ele deve fazer a diligência. Gente, mas já tá complicando. Se o perito for fazer diligência, então na área médica, não tem como o cara não fazer o exame. Eu acho lá que os negócios de engenheiro, de médico, nem permite. Só que deixa eu contar a história, se tiver alguém aí que é perito lá no trabalho, no previdenciário. O INSS... Tinha que ser, né? O INSS tá com umas histórias que a perícia é online.
Agora teve uma resolução que permitiu a teleconsulta, telemedicina. lá. Amor, se abrir para teleconsulta, você não vai ter perícia na Justiça do Trabalho de médico nunca mais. É normal. Só vai ter simplificada. Você escreve o que eu tô falando. Com certeza. Ou seja, vai ser mais barato e vai ser na teleconsulta. Porque se abrir para teleconsulta, por que a perícia tem que ser convencional? Sim. Ainda mais na dinâmica da Justiça Federal. Não, mas já permitiram. A teleperícia, se não me engano, já teve uma resolução que permitiu. Então, no início da pandemia, junto com a telemedicina. Exato, eles começaram a fazer por causa do corona, né? Para não Coronavirus. Processos, essa coisa. Sim. Amor, isso aí você vai ver. Você vai ver. Vai continuar assim. E daqui a 2 minutos, tô falando que eu tô até vendo já. Cadê os números da Mega Sena? Não, mas tô vendo. Se eles disseram que é suficiente fazer a perícia assim vai ser. Vai. Entendeu? Não, vamos voltar pro modelo anterior. Ué, não mas vai. Não funcionou não pra volta. um monte de gente do Corona. Na época do Corona não funcionou. Vai funcionar a mesma não coisa. Volta. E outra, eles vão até achar que como o perito vai ter que ir à audiência para falar, ele obviamente vai ser até um ato mais qualificado do que está sendo agora no período da pandemia, porque agora nem isso tem, o perito não fala com ninguém. Então, assim... geralmente é só por escrito mesmo. Dispositivo, mas eu acho que em alguns campos vai rolar. Quem é que falou? O Paulo tá falando, foi 30 segundos. É bem contestável. Eu acho que isso aí em alguns tipos de processos, porque eles, enfim, podem achar que isso é simples, que é uma perícia simples, porque ela é feita basicamente com prova documental, então, com os exames, né? A pessoa apresenta, tá com lá invalidez, doença, enfim, tem aquele monte de exames, o médico avalia os exames, enfim, o que é importante é um detalhezinho importante. O médico, ele tem que ir na audiência falar daquele caso. Específico. Porque é perícia. Ela é simplificada, mas ela é perícia. Ele não vai lá falar, geralmente quem tem dor na coluna, não sei o quê. Isso seria o dos Estados Unidos. Que é o cara que a gente põe lá sentado para falar o que acontece geralmente. Que a gente não tem no processo civil. Então, assim, o que seria, então? Ele tem que sentar para falar daquele paciente. Daquele homem que está sentado ali. Daquela coluna. Eu acho muito difícil, Letícia. Eu já acompanhei uma perícia do INSS, uma perícia médica, em um processo que eu fiz. E o médico, ele deitou a minha cliente na maca, examinou a minha cliente, examinou os documentos, examinou a minha cliente, viu que a minha cliente mexeu na perna dela. Então, assim, foi uma perícia. Agora, uma perícia que só lida com esses documentos médicos, vamos supor que essa pessoa queira manipular também. O que o povo defende é que a prova técnica simplificada não proíbe a diligência. Então, ele poderia perfeitamente, da mesma forma, ele sabe que foi nomeado, ele marca com a pessoa, faz o exame. O que muda? Ao invés de fazer um laudo escrito, compareça à audiência no dia X. Então, é isso. Ou seja, não seria uma coisa toda virtual. Porque houve muita confusão, porque o código falou muito pouco dessa perícia. Ele só falou que poderia acontecer e pronto. E aí todo mundo começou a dar suas energias sobre o assunto. Então teve gente que chegou a falar que o perito ia chegar lá na hora e falar sobre isso. E tipo, não, gente, nossa, perícia. Não. Ele tem que ter acesso primeiro eu já imaginei. O que tem que responder, não é uma coisa chega lá como se ele fosse testemunha e eu faço pergunta pra você inédita sobre o tema. Já imaginei chegando lá, os documentos na mesa, e aí? Autêntico ou falso? Quê? Calma. Pega esse cheque, cadê o seu negocinho pra senhora dar uma olhada aí? Cadê sua lupa? Só trouxe seus aparelhos, senhora?
Não. É isso não. Socorro. É isso não. O cara é nomeado, ele tem o tempo dele, ele vai fazer a proposta de honorários dele, considerando que vai ser um trabalho. Eu não acho que vai ser inferior, eu não acho. Acho até que alguns peritos podem ter mais dificuldade de se manifestar oralmente. E, enfim, isso pode ser negativo pra gente ter, mas porque, como eu falei, a gente tem que transformar isso em verdade formal para o juiz poder utilizar como fonte do convencimento. Não vamos esquecer que o CPC foi claro em dizer que o juiz, se ele não quiser aplicar, ou se ele não quiser, ou se ele quiser, ou se ele não quiser se convencer pelo laudo pericial sobre a prova pericial, ele tem que fundamentar. Não é? Marília até fez uma pergunta aqui sobre a cadeia de custódia nessa prova técnica simplificada. No caso, eu imaginei a cadeia de custódia no cível, que geralmente quando eu pego uma perícia, as partes têm que entregar o documento na vara ou entrega no escritório, mas esses documentos têm que ser entregues antes da perícia, né? Então, eu pego eu não vejo lá na vara. Mudado na prova técnica simplificada, na minha opinião. Não é desse jeito que tem gente viajando, dizendo que o perito vai aparecer lá no dia. Cadê sua pasta, sua maleta? Cadê sua lupa? De instrumentos, com a sua lupa. Não é isso, não é. A parte leva o documento, joga na mesa e fala, e aí, agora, olha, toma. Porque é pra ser simples, é pra você fazer a avaliação agora. Não é nada. Tempo! Vai lá, fica embora. Não é nada disso. Vai ser nomeado, você coloca lá seus honorários. Nossa, que horror. Tem acesso aos autos e aos quesitos. Pode fazer diligência, na minha opinião, não tem problema nenhum, não atrapalha. É porque tem gente dizendo que a diligência já atrapalhou a simplicidade. Tá, mas aí se você tirar a diligência... E se houver necessidade? Existem... Ou você pode interpretar assim. Vamos lá, eu vou aceitar uma interpretação de uma colega que eu li um artigo dela. Ela diz o seguinte: se precisar de diligência, não pode ser prova técnica simplificada. É um jeito que eu respeito. É uma opinião que eu respeito. Ou seja, se você falar, então, por exemplo, documentos, como é o seu caso. Não, pelo amor de Deus, eu preciso pegar a assinatura do menino, da parte. Acabou. Então não pode ser. Escolher padrões, eu preciso... Entendeu? Ou seja, ter tempo para isso. O posicionamento dela é no sentido de que não pode ter diligência. Se precisar de diligência, num paralelo tipo juizado, se for, aí acabaram, o juizado não se fez nunca. Porque lá não era proibida a prova. Era se fosse simples. E pronto, eles falaram, nada é simples. Perícia é complexo. Aí soltaram o enunciado daqueles lá. Perícia é igual ao complexo. Então o juizado não vai fazer perícia. Pode ser meio assim também. Olha, precisou de diligência, não vai ter prova técnica simplificada. Só pode usar este mecanismo se não precisar de diligência. É um jeito. Eu acho razoável. Porque a diligência, ela vai demandar do perito. O perito não tem como mostrar algo em audiência sem relatar aquilo, sem trazer as imagens, por exemplo, de um prédio. Mas aí eu concordo plenamente. Assim, eu acho que é uma coisa que o perito pode se manifestar nesse sentido. Então, vamos supor, você foi nomeada para prova técnica simplificada. Aí fala, gente, juíza louca, que aceitou, porque o advogado até pode pedir. Mas às vezes quer pagar mais barato, né? Aí já pede. Fala, vou pedir o simplificado. O juiz tá achando que não. Bom, aí quando você for lá se manifestar sobre essa nomeação, passar seus honorários, se vai fazer ou não vai fazer, ao invés de falar, não vou fazer porque eu não quero participar dessa maluquice, eu acho que seria um argumento do perito mostrar que a prova técnica simplificada não se ajusta a isso, entendeu? Eu vou ter que entregar, eu tenho que, fazer diligência. Aí você já pensa, tem gente que acha que diligência não tem problema, então vou botar mais um argumento. Além disso, o trabalho do meu, né, o tipo de perícia que eu acho que é necessária para responder a essa requisitação, o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho que colocar as imagens,
Uhum. E que o laudo por escrito, isso vai ser essencial. Por exemplo, outros assuntos, no caso de cálculo, tabela, não tem como. Seu juiz, eu tenho que juntar as tabelas, o cálculo atorial, por exemplo, é 1 por 1, eu não tenho como fazer isso de forma oral. Outra, se a pessoa fala assim, por quê, gente? Porque tem divergência de entendimento sobre a questão da diligência. Então não foca só na diligência, entendeu? Porque senão o perito pode solicitar? Não, mas eu deixo você fazer diligência, pode fazer. Aí você ficou, né? Mas o perito, ele pode solicitar essa modificação da prova técnica simplificada? Veja bem, não existe essa previsão, mas também não existe uma negativa dizendo que não tem. Porque tem alguns juízes até que tem peritos que fazem solicitações, né, Letícia? Então, por exemplo, solicitar que, por exemplo, não seja justiça gratuita. Então, tem alguns peritos que solicitam isso. E eu já vi juízes decidindo, substituindo o perito e colocando. Isso não é da sua conta. Exatamente. Ué? Coloca assim, o perito não tem que se manifestar sobre isso. O perito, ele não pode se manifestar sobre questões processuais. Então, o juiz, ele já coloca o perito como uma pessoa que não pode se manifestar. No seu lugar. Não, eu até entendo. Pra não tumultuar o processo. Tipo, não é da sua conta. Mas a questão da gratuidade de justiça, eu acho ela um pouquinho diferente. Porque, assim, a gratuidade de justiça foi um pedido que foi feito para o juiz e que ele analisou se a pessoa cumpria as condições que a lei exige. Não depende do perito. Se ele vai ganhar ou não vai ganhar, isso não é problema dele. Veja bem, eu deferia a justiça gratuita, mas eu acho que a mulher não tem. Ué, você está recorrendo à minha decisão. Dá licença, fica no seu lugar aí, que você não tem nada a ver com isso. Ela fez um pedido, eu concedi. Aí você pode pensar, na perícia também, não é? A pessoa pediu a prova técnica, o juiz deferiu. Mas veja, o que você vai estar argumentando é sobre a sua... Não é no sentido de que o meu trabalho pode não ficar a contento, pode não responder e não esclarecer, e não chegar... Ou seja, eu não estou me metendo em outros assuntos, eu só estou dizendo que aquilo que você está me chamando para fazer pode não ficar bom. Quando você reclama da justiça gratuita, eu estou falando do meu dinheiro. Eu sei, mas aí é um problema do juiz com a mulher que eventualmente... Na verdade, do ônus da prova, que às vezes recai sobre a justiça gratuita e é um caso em que é um banco, por exemplo. Então tem alguns peritos que questionam essas decisões. Então acaba que o juiz muitas vezes tira o perito e já era, substitui. Eu entendo esse posicionamento. Talvez não tumultuar, né? Não, no sentido de que não há interesse. Na minha ideia, porque interesse jurídico não é interesse econômico, né? Interesse jurídico pode também ser econômico, pode também ser um interesse moral, pode ser um monte de coisa, mas um interesse moral não necessariamente é jurídico e um interesse econômico não necessariamente é jurídico. Mais ou menos essa história. Quando você reclama que você não vai receber honorários por uma situação do processo, o seu interesse é meramente econômico. O perito não está falando do trabalho dele, não está falando nada. Que ele não vai poder fazer, ou que tem um impedimento, não está falando nada. Ele só está reclamando de uma coisa que o juiz decidiu para as partes. Mas está resolvendo sobre o meu pagamento. Beleza, então você não faz. Sim. Enquanto que eu acho que se você... Tudo bem também, se ele der patada, tudo bem, que aí você perdeu, né? No sentido de que o juiz pode não nomear novamente. Não nomear mais, Mas aí a gente volta no primeiro ponto. Ainda bem que tá um pouco mais democrático. E só começar a dar pra outra coleguinha, você fala, agora você só vai dar pra outra coleguinha. Pelo menos você pode falar isso agora. Né? Sim. Mas, enfim, eu acho que essas três questões, queria ver se alguém tem algum comentário. Eu acho que essas três questões são inovações que o código trouxe e que são muita coisa interessante. Assim, valiosas, sabia? Não só, é claro que para os advogados você tem que saber o que vai acontecer e tal, mas para quem tiver aí, que for perito, eu acho assim, 3 coisas, você saber das coisas que a gente falou hoje, né, que óbvio, senão eu fico aqui a vida toda falando do processo, mas das coisas que a gente falou hoje, que a formação do cadastro é uma formação mais democrática e que se empoderou os peritos, na minha avaliação.
A menos que você fosse o tiozinho, aí você tá triste, chateado, que o negócio parou de ser o jabá. Tiozinho ficou triste. O segundo ponto que a gente falou da convenção. Nomeação consensual. Consensual, eu acho assim, dos peritos se aproximarem mais dos advogados, contarem das suas expertises, falarem disso, de que isso pode ser feito, mostrar para os advogados e para os advogados de saber que você tem todas essas vantagens aí que a gente conversou. Sim. E no fim, para quem é perito, se você for nomeado para um negócio desse e achar, enfim, né, que realmente é simples, que realmente não precisa de um laudo escrito, tal, vai lá. Né? Mas há a possibilidade também, agora com o que você falou, tem essa possibilidade mesmo, agora me veio essa ideia. Se o perito não tiver como fazer essa perícia, ele colocar também, que não há como fazer uma prova técnica simplificada, ele vai ter que fazer um laudo. Isso, então, assim, é bacana saber isso. Eu não vou conseguir responder a esses quesitos. Sim, sem um laudo. O senhor vai me desculpar, mas não vou conseguir. Porque é uma coisa... Por exemplo, eu acho que é outro argumento que pode usar. Sabe quando você tem que juntar? Não tem isso, assim, às vezes doutrina. É porque eu já tive umas situações assim, meio de... foi a menina do dentista, do implante. Nossa, a mulher botou foto, botou um monte de doutrina, enfiou uns negócios. Como que responderia aquilo? Não tinha como. Aí você vai pensar, não tem como. mas tá vendo? É porque não é simples a situação. Eu sei, mas vai que o juiz acha que é simples. O juiz não é expert, às vezes ele acha que é simples. Aí eu acho que cabe ao perito e também ao advogado contrário. Também, quando abrir para você em contraditório, os advogados que estão aí, abriu para você em contraditório, se você acha que isso é um troço inviável, que essa prova vai ser uma bela porcaria, lembre-se que é prova do juízo depois que for feita. Então, assim, em público também fala que não dá para fazer. Não foi. Pra quem acha que eu não critico nunca, eu não acho que isso aí foi a coisa mais bacana. Muito bom saber de todos os contextos, todos os detalhes. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada pela live. E, pessoal, você que ficou aqui na live, que gostou da live, já pode dar um print na tela, me marca e marca a professora Letícia. Me conta aí o que foi o melhor insight que você teve nessa live. Porque, olha, foi uma aula, não foi uma live. Isso aqui não foi uma live, foi uma aula. Então pode dar um print da tela e compartilhar nos seus stories. Coloca aí o que você mais gostou, qual foi a sacada que você mais gostou, qual foi a dica aqui do novo CPC que você vai usar. Me conta tudo, eu quero saber. Marca @peritatirote e @Letícia_Calderaro, né? Legal, é isso aí. E me segue lá, gente. Entra lá também, pra vocês gente, a melhor professora de processo civil. Sério. Olha, Letícia, eu lembro do que você falou. Vai falar que você não falou isso na primeira aula. Você falou isso na primeira aula. Eu me lembro até que você tava com vestido azul. É a matéria mais importante da sua vida, profissional. Eu me lembro que você tava de tubinho azul, Letícia. Eu me lembro. Você tem uma noção de como me marcou. Então, assim, olha, melhor professora de processo civil, Letícia. Eu fico super feliz e pra mim, assim, super feliz, porque a coisa mais linda, Marília, que tá aí, não vai me deixar mentir. Eu acho que não tem alegria maior para professor. Duas coisas. A gente vê que quem foi aluno da gente... Porque esse negócio, gente, é uma questão temporal, na minha opinião. Ninguém sabe mais que ninguém. Ninguém não tem isso, não, meu filho. É só questão de tempo. Eu nasci primeiro e entrei na faculdade antes de você. Não existe isso, entendeu? E aí, gostei mais de uma matéria, fui lá atrás e entrei na sua frente. Então, assim, é uma coisa que eu acho sensacional a gente ver que você fez parte, um grãozinho da vida e da formação de uma pessoa que tá aí, sucesso. Olha aqui, ó. Nossa, obrigada, Letícia. Que eu sou fã. Obrigada! Eu tenho, e eu quero passar raiva e inveja pros outros, que o meu é alto, tá bom? Eu sinto muito orgulho, muito mesmo. Não obrigada, Letícia. Porque eu acho que, nossa, então tá, eu fiz muita parte. Não acho. Mas assim, é um orgulho de você pensar assim, fiz um grãozinho de parte de formação
de uma pessoa que tá aí arrebentando, que nem você. Não, obrigada. Arrebentando. Obrigada, você também, tamo junto. E eu lembro que desde que eu fazia faculdade, você tinha um blog, né, Letícia? Você tem um blog de processo civil. Internet, cara. Você sempre foi blogueira. Sempre fui blogueira. Eu tinha horror de ver alunos, sabe aquelas coisas que perdiam o intervalo na fila da Xerox? Eu olhava aquilo e falava, gente, isso é desumano com as pessoas. Não, e tinha uns jogos também no seu blog. Aí eu falei, não, eu vou pegar. Todo mundo tirava a cópia das coisas e colocava na Xerox pro povo. E eu falei, não, eu quero ser moderna. O que que tem? Aí tinha na época o tal do Blogspot, né, que era de graça. Sim. Começou realmente há muitos anos. Eu tirei ele maravilhoso do ar, porque ele era todo no CPC antigo, né? E aí eu fico muito agoniada, assim, quando eu vejo coisa velha, sabe, na internet, e não tem... Podia guardar relíquia. Mas a pessoa não coloca uma observação. Isso é velho, não use isso. Eu falei, não, gente, eu não quero confundir, eu quero ajudar as pessoas. Daí eu tirei ele do ar, mas ele, muitos anos mesmo, foi verdade. Nossa, eu adorava, achava muito legal. Tinha jogos, ela fazia toda uma gamification do processo civil. E, nossa, me marcou muito, Letícia. Ó, você vê, eu tô lembrando de uma coisa de 2009. 2000, sei lá. 11, 2000, sei lá. Não tenho tudo isso de idade não, Letícia. Não tenho não. Bem, vamos mudar de assunto. Não, é tipo por aí, não quero te enganar. Tipo isso. Acho que é isso. 2009, por aí. Letícia, muito obrigada, muito obrigada. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá bom? E em breve vai lá pro YouTube. Eu acho que eu vou dividir a live nos tópicos, porque vai ficar mais direcionado pra quem procurar. Pegar o pedaço do assunto, fica até melhor. Vou colocar a inteira e vou colocar dividida, tá bom? Tô de bola. Meu amor, fica beijo a todos, você também. Eu que agradeço. Comigo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Beijo, Marília. Próximo é com você, viu? Eu vou falar com você, Marília. Beijo, tchau, tchau. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Você também.